Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 11 de maio. O Ibovespa apresentou aqui uma estabilidade, mais 0,28%, um dia mais de indefinição. É mais uma correção da forte alta do pregão anterior, desse rompimento aqui do topo anterior. Já foi interessante não ter tido um forte candle para baixo, assim como aconteceu aqui. Já é uma sinalização mais positiva ainda se conseguir, dentro desse candle, ser um candle mais de correção, abrindo espaço para se ter mais um dia aqui para cima. Isso seria mais relevante ainda para essa atual tendência de alta e para esse movimento de subida. O maior afastamento dessa região de resistência, começando aqui nesse topo anterior, 66.851, 66.500, 66.200, esses três níveis aí de topos anteriores, o maior afastamento mais relevante tende a funcionar em termos de suporte esses patamares anteriores de resistência. A perda da mínima do pregão de hoje seria a primeira sinalização para justamente ter um movimento para baixo. Enquanto isso não acontecer, seguimos dentro desse movimento de subida, sem nenhuma sinalização de baixa nesse primeiro momento, e a favor da tendência de alta e de curto prazo. Nos futuros, olhando aqui para o gráfico de 60 minutos, visto que a gente tem um candle de indefinição no pregão de hoje, pensando aí no próximo pregão, se a gente observar, tivemos aqui uma tentativa de rompimento que não foi muito aqui para cima, mas ainda fica a expectativa de poder fazer algo aqui nesse sentido. Sinalizando aqui algo para cima, fica mais para se operar na ponta compradora de day trade. Para se operar mais para a ponta vendedora, eu teria que perder a mínima deste candle de baixa aqui, que fez a máxima do dia. Esse candle aqui do G60 na faixa de 68,065. Isso traria uma expectativa maior de poder trabalhar na ponta vendedora a favor de uma movimentação para baixo, que pode vir a buscar esses dois níveis aqui de suportes na faixa aqui, primeiramente dos 60, por volta de 67.755 e mais abaixo 67.610. Depois disso, vamos falar aqui do dólar. No mini dólar, só mencionando que no índice futuro segue em tendência de alta no intraday. No mini dólar, a tendência é de baixa, topos e fundos descendentes. Movimento aqui para baixo novamente no pregão de hoje, gráfico diário vindo a perder a mínima da semana passada e configurando aqui algo semelhante a um pivô de baixa. Então o dólar aqui pelo gráfico diário já começa a trazer uma sinalização de tendência de baixa de curto prazo e alinhado com a tendência do intraday, que já também é de baixa, e a perda da mínima da semana anterior. Olhando para o G60, um movimento mais prolongado para baixo e um pouco mais travado no sentido que teve uma quebra aqui nesse movimento de baixa. Dentro dessa sinalização, uma sinalização mais relevante de fundo aqui, depois desse movimento mais longo para baixo, uma sinalização de fundo no G60, chamaria atenção mais para a ponta compradora. Uma abertura aqui para cima, sem ganhar muita força, gerando ainda topo abaixo dessa região aqui que foi perdida em termos de suporte, uma região principalmente na faixa ali dos 365, por volta de 365 a 363,50. Essa região seria mais interessante para se funcionar como resistência, para trabalhar com venda de topo descendente a favor ainda de um movimento de continuidade desse atual movimento de baixa. Mas ficaria mais interessante para a ponta compradora se justamente gerar, porque tem um espaço no gráfico para se ter algum movimento de correção. Então ficaria atento para essa possibilidade de se trabalhar na ponta compradora em um possível candle de correção depois desses 3 dias de queda um pouco mais acentuada, principalmente neste pregão e neste pregão aqui de hoje. Olhando agora para as ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma alta de 0,61%, um padrão de reversão dos candles chamado de hangman, homem enforcado, mas por enquanto, se olharmos também, assim como eu comentei no Ibovespa, candle forte de alta, sai de um patamar de resistência, rompe um patamar de resistência, gera aqui um candle um pouco mais que eu vejo um pouco mais de correção, não voltou forte para baixo, então fica uma expectativa maior de poder dar continuidade ao movimento aqui de subida, ter mais um candle aqui de alta, podendo vir a testar essas duas resistências, esses dois pontos aqui que eu vou mencionar agora, na faixa dos 14,99, ou seja, R$15 número redondo, até os 15,16, zona de resistência mais relevante no primeiro momento para a PTR4. Para a ponta compradora, teria que buscar algo pelo gráfico intraday, por exemplo, essa compra aqui desse fundo ascendente no G60, com stop abaixo da mínima aqui desse fundo, seria uma das alternativas para se tentar pegar ainda algo de um movimento aqui de subida na Petro, pensando um pouco mais até na operação um pouco mais de day trade em cima desse ativo. Olhando agora para a Vale 5, Vale 5 no pregão de hoje, queda de 1,58%, formação ali de um topo descendente. Dentro desse topo descendente, a perda da mínima de hoje reforça um pouco mais a continuidade do movimento de baixo, sabendo que o ativo tem suporte primeiramente na faixa dos 24,46 e depois 24 e 25, ou seja, essa é uma zona de suporte 24,46 a 24,25, um patamar de suporte
para a Vale 5. Gerando algo aqui para cima, ficando mais alguns dias aqui para cima, sem conseguir romper essa região de topo anterior, ainda me chamaria um pouco mais atenção para a ponta compradora, para a ponta vendedora. Para a ponta vendedora neste pregão, para mim ficou grande o tamanho do stop dentro do que eu mencionei na última videoanálise em relação à distância do fundo aqui anterior. Em outros ativos, o BRSR6 atingiu o objetivo da nossa entrada, fechou até em alta de 3,15%. Ela abriu já subindo, vindo bater aqui no objetivo da operação e não conseguiu já no primeiro momento, na primeira hora de pregão, romper aqui, nos primeiros minutos de pregão, romper diretamente a região 16,08 e até mesmo buscar 16,26. Optei por encerrar essa posição aí na região do objetivo. Essa ação veio para baixo, foi lá em 15,70 e depois ganhou força aí, principalmente no período da tarde, fechando bem o pregão e rompendo esse topo anterior, reforçando um pouco mais a tendência de alta desse ativo e o movimento de alta no gráfico semanal, ou seja, um cenário mais adequado para ainda ficar monitorando o ativo para ponto comprador após movimentação de correção desse atual movimento de subida. Então foi uma operação que trouxe um ganho de 5,25%, capital total mais 0, representou um crescimento de 0,74% no capital total. VVAR11, cheguei a recomendar compra no pregão de hoje, dentro do que eu tinha comentado já na última videoanálise. Era um papel que poderia aqui gerar uma possibilidade de continuidade do movimento de subida. Rompimento aqui dos 13,21 foi minha recomendação de compra, mas não foi executada. Então a operação, essa recomendação está cancelada. Fica aí um pouco mais para o próximo pregão. Se eu conseguir romper a máxima do pregão de hoje, seria uma das alternativas de arriscar uma compra nesse papel, na superação dos R$ 13,13. Se tiver mais um pregão aqui ainda, não me afastaria de buscar essa entrada, ou seja, após ter alguma quebra dessas máximas descendentes, uma primeira quebra seria uma primeira tentativa de buscar uma compra para pegar um próximo movimento que pode vir a romper esse topo aqui anterior na faixa dos R$ 13,39. Depois disso, então temos aqui para falar da SAMB11. SAMB11 é um ativo que gerou um movimento forte para cima, vindo uma tendência de baixa muito forte. Esse movimento foi um movimento mais relevante para cima e nesse momento considero desde esse ponto aqui o início de uma correção. Então todo esse processo aqui, no meu modo de ver, é uma correção nesse ativo. Algo parecido com o que está acontecendo, só que no caso da VVAR11 está lá em cima, está mais para cima, está mais alinhada para cima no gráfico aqui de maior periodicidade. Mas aqui no gráfico semanal a gente pode perceber que o ativo está dentro de um movimento de subida e dentro desse movimento de subida, se conseguir romper essas duas máximas a partir do próximo pregão, seria uma das alternativas de arriscar uma compra nesse papel, tentando pegar aqui uma continuidade desse movimento de subida que pode vir a buscar aqui um fechamento desse gap. O gap aqui, o ponto seria na faixa dos R$ 30,13. E antes disso tem um número redondo, os R$ 30, patamar que tende a funcionar aí como resistência para essa ação. Se também se estender mais aqui no tempo essa correção, mais interessante ficaria, no meu modo de ver, para se fazer essa tipo de entrada que eu acabei de mencionar aqui na SAMB11. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.